galera, sejam bem-vindos ao Jornal A2 News, uma nova maneira de você se informar das notícias LGBT no Brasil e no mundo. Meu nome é Everton Roberto e sou o apresentador do jornal. Hoje recebemos aqui nosso convidado especial, o Elia Prados. Obrigado. Olá, pessoal. Fico muito lisonjeado com o convite de estar aqui no jornal e estamos aí para a gente comentar as notícias do dia. Isso, nosso comentarista de hoje. E o nosso primeiro tópico hoje, a gente vai falar um pouco sobre os países que matam LGBTs por eles serem LGBTs, que é o caso, por exemplo, da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, só de você ser LGBT, você já é morto, entendeu? Você já é assassinado. Também temos o caso do Irã, do Iêmen. Temos outros países também como Sudão, Nigéria, Somália. São países assim que você não tem nem a chance de se defender. É um país que só de você ser LGBT, você já é condenado à pena de morte. Nossa, mas deve ser horrível, né? Você viver num país assim, onde você não pode ser quem realmente você é. Você se esconder e aquelas pessoas realmente que são acabam, né, sendo punidas por isso ou sendo mortos. Isso, né? Então, gente, ó, por favor, se vocês forem LGBT, não visitem esses países, tá? Não vamos gastar o nosso dinheiro neste local onde matam a gente, os LGBTs. E também temos uma lista bacana aqui também de países que condenam pessoas por serem LGBTs. Essas pessoas podem pegar prisão perpétua, 10 anos, ou até prisão perpétua. Que no caso, por exemplo, podemos falar da Malásia. É um país que condena os LGBTs à prisão perpétua ou até mais 10 anos de prisão. Temos também Bangladesh. Bangladesh também é um país também que faz isso. Temos a Tanzânia. E aqui próximo a nós temos a Guiana. A Guiana é o nosso vizinho e ela condena LGBTs na prisão perpétua ou até 10 anos de cadeia. Pensa, gente, a Guiana, um país vizinho que faz fronteira com o Brasil. Mas eu não sei qual que é o pior, né? Se a pessoa ter a pena de morte ou se a pessoa... Não, a pena de morte é pior. Sim, é pior. Mas pensa você ficar 10 anos preso, sofrendo tortura psicológica, tortura física naquele presídio, sem nenhum direito, sem ninguém poder te ajudar. É horrível. Porque ainda não, nós damos graças a Deus que aqui no nosso país nós não temos isso. Nós temos o livre-arbítrio de ser quem nós somos. Por enquanto. Exatamente, tomara que não mude. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, apesar dos preconceitos que a gente sofre no dia a dia, né? Exatamente. Que, né, a comunidade sofre, nós estamos aí firme e forte e que isso nunca vai acontecer, espero que não. Mas também, né, gente, a gente não tem só notícias ruins no nosso jornal. Que nosso jornal, a gente está aqui para você entender um pouco melhor do como que é o nosso mundo LGBT, não só no Brasil. Temos notícias boas também, como por exemplo no México. No México é um país que o direito LGBT está na Constituição. Então, agressão física, verbal a um LGBT no México, você, homofóbico, é punido. Você é punido. E também temos outros exemplos também, não só no México. Nós temos também Portugal. Portugal, apesar de que Portugal está na Constituição, o LGBT ter os direitos dele, você não pode agredir um LGBT, porque você é punido, mas infelizmente em Portugal ainda, isso são dados de 2019, tá, não é desse ano, em Portugal os casais LGBTs têm todos os direitos, exceto de adotar. Infelizmente. Infelizmente, mas o pessoal de lá, os governantes lá estão lutando, estão levando para votação para que os casais LGBTs de Portugal tenham o direito a adotar crianças, porque eles têm o direito ao casamento, os direitos deles estão na Constituição. Então, por que não adotar? É a questão dos pós e contras, né? Então, teve coisas que foram a favor, né, do meio LGBT e tem coisas que são contras. Mas isso aí a pessoa consegue sim, né, correr atrás dos direitos, assim como nós até hoje nós corremos atrás dos nossos direitos. E assim, eu creio que sim, no futuro, quem sabe, né, mudando também o presidente, mudando a postura, mudando a maneira que as pessoas pensam, né? Sim. Tem que mudar, tem que vir para... Não é mudar o presidente, eu acho que tem que mudar você. Você tem que mudar. O presidente é um só. O Brasil são milhões. Então, assim, tem que mudar o seu modo de pensar. Não é mudar o presidente, é mudar você. Entendeu? E temos também países, gente, que ser LGBT lá não tem nenhum, assim, como que eu posso dizer? Ele não tem nenhuma segurança, ele não tem nenhuma proteção. Por exemplo, é o caso da China. Se ter a China em primeiro lugar, tá, gente? Que a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus. Então, a China, a gente colocou a China. Temos também a Rússia, onde LGBT não tem proteção nenhuma.
não está na Constituição, não está em nada, não tem proteção nenhuma. E temos o nosso vizinho Paraguai, onde o LGBT não tem nenhuma proteção para ele. Então, se alguém bater, agredir, xingar um LGBT, não tem nenhuma proteção para essa pessoa nesses países. Deve ser horrível, né? Tipo assim, a pessoa tá andando na rua, aí ser agredida, aí tenta... Não pode recorrer a ninguém que possa estar correndo atrás. É complicado. Hoje isso aqui no Brasil é crime, né? Foi criminalizado. Hoje no Brasil a homofobia é caracterizada como racismo, utiliza-se mesmo a lei do racismo. Só que no Brasil nós enfrentamos uma proteção, né? Uma proteção. Não é aquela coisa 100% garantida, é uma proteção ampliada. Não é aquela coisa assim, 100% garantida que você está protegido. Não está na Constituição brasileira, não está na Constituição brasileira. Foi apenas criminalizado como crime de racismo também. Usa os mesmos termos do racismo. Então, infelizmente, nós ainda temos que caminhar muito para a gente conseguir os nossos direitos resguardados, para poder andar na rua tranquilo, sem a gente ter aquele medo de ser assassinado, de ser agredido verbalmente ou fisicamente. São conquistas que a gente consegue assim, no decorrer do tempo, né? A gente não pode desistir. Né? Quanta coisa a gente já conseguiu conquistar. Exatamente. Né? Desde os anos 50, quando teve a primeira revolução LGBT no bar lá, né, nos Estados Unidos, que aí começou a luta dos LGBTs. No bar lá teve uma grande manifestação dos LGBTs nos anos 50 nos Estados Unidos. Foi aí que a gente iniciou a nossa batalha por direitos. E também vamos falar um pouquinho também de casamento. Será que tem alguns países que aceitam? Será que tem países que não aceitam? Adoção. Eu listei aqui também alguns países que aceitam casamento LGBT como um casamento hétero. Na igreja, com o padre ou pastor. É o caso, por exemplo, da Bélgica. A Bélgica é um país que aceita o casamento LGBT, Sim. Pessoas do mesmo sexo, na igreja, com pastor, com padre, como se fosse um casamento hétero. Temos também a Holanda, é outro país também que aceita esses casamentos e está na Constituição deles lá. Por isso, gente, que muitos casais ou muitos LGBT, eles vão para fora do Brasil. Exatamente, porque aqui no Brasil, hoje em dia, eles não se sentem respaldados por isso. Às vezes a pessoa quer casar, quer ser feliz. No Brasil ainda não existe o casamento homossexual. Civil, existe a sim. união civil. Não existe o casamento. Não é permitido realizar cerimônias de casamento nas igrejas. Padre, pastor não pode realizar casamento nas igrejas. Acontece o seguinte, hoje no Brasil você tem direito à união civil. Então, por esses motivos mesmo, as pessoas acabam saindo daqui e indo lá para fora casar, né? Conheço muitos amigos que casaram lá fora. Isso, exatamente. Por esse motivo, por direitos que aqui no Brasil a gente ainda não conquistou, mas é questão de conquista também, a gente pode, né? Isso. Conquistar isso no futuro, desistir jamais. Isso. E falar um pouquinho da união civil também, a Dinamarca é um país que ele não aceita o casamento igualitário ao hétero, mas aceita a união civil dos LGBTs. Temos o caso da Dinamarca, temos o caso da Finlândia, temos o caso da Islândia, Reino Unido, são países que aceitam a união civil dos LGBTs. É uma conquista grande para os LGBTs desse país, muito grande. Verdade. Só de você conseguir querer aquilo que você sempre quis, de casar onde sempre quis, isso já é uma coisa muito boa, já é uma conquista assim que eu acho que todos nós queremos no futuro. Brasil e Colômbia também, igual eu já citei, Brasil e Colômbia também aceitam a união civil casais do mesmo sexo. Não é um casamento igualitário ao hétero, mas tem todos os direitos, mas você tem que ter uma união civil ou união estável. O pessoal fala mais de união estável. E também alguns tópicos importantes que eu achei listar no nosso jornal, no nosso primeiro jornal, é a questão da AIDS. Porque eu vejo muita gente que parece que esqueceu da AIDS, não só da AIDS, né? Mas parece que o pessoal esqueceu das doenças, das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis. Gente, é muito importante o uso de camisinhas, preservativo, tanto masculino quanto feminino. Não vai fazendo sexo, transando com as pessoas sem uma proteção, porque a AIDS continua assim, aí matando. E muitas pessoas desacreditaram disso.
caíram no comodismo, né? Na verdade, antigamente a AIDS não tinha uma cura. Na verdade, não tem Não cura. tem cura, Né? AIDS não tem cura. Ela tem um remédio, tem um tratamento que a pessoa toma. Isso. Então as pessoas hoje em dia, não sei se misturou na cabeça ou colocou assim como se fosse Eu acho cura. que o pessoal divulga pouco. Sim. Antigamente era uma coisa muito divulgada. Exatamente. A gente morria direto, tivemos famosos que morreram. Isso, hoje então, não é tão antigamente divulgado. era uma coisa que era muito falada. Isso. Hoje em dia se esqueceu, porque tem a questão do coquetel que as pessoas tomam. Isso, que hoje é apenas um comprimido. E lembre-se, gente, AIDS ela não tem cara, tá? Exatamente. AIDS não tem cara, você não vê a AIDS. Então, com muito cuidado quando você vai conhecer alguém e vai para a cama com essa pessoa. Talvez essa pessoa pode ter o vírus, você não sabe, nem ela mesma às vezes sabe. Hoje no Brasil, em todo o Brasil, tá? Isso aí vale para todas as populações, tá? É a população geral do Brasil. A população aidética, o soro positivo hoje é 0,4% do Brasil. Isso juntando todo mundo, tá, gente? Os héteros, gays, todo mundo. 0,4% da população geral do Brasil. Os gays e bissexuais ocupam hoje 18% da população gay que são soro positivo. É um número muito alto, gente. Então vamos preservar a nossa vida. Vamos rever um pouquinho com quem vocês estão transando. E as mulheres trans e as travestis ocupam hoje 30% dos casos das pessoas com AIDS no Brasil. Então, gente, doença sexualmente transmissível é muito importante ser discutida e ser estudada. Não vamos deixar no esquecimento isso não, tá? E hoje nós temos bastante informação. Antigamente, Exatamente. Para falar sobre esse tipo de doença, era muito complicado. Não, na minha casa, casa. Né, eram informações que a gente recebia dos nossos pais. Às vezes até na escola tinha um pouco de tabu de falar. Mas aí é uma coisa que foram falando com o tempo, devido aos números grandes. Porque muitos anos atrás a AIDS era considerada a doença do gay, né? Sim. Somente gays que tinham AIDS. Antigamente, muito tempo atrás, uma dica que eu dou pra vocês, a série Pose. Muito importante e instrutiva. Assisti, gostei muito. É muito legal essa série. Se você tiver um tempinho para você assistir ela, muito interessante. Conta a história dos os nossos LGBTs antepassados, as lutas deles no passado, como que era. A gente até já falou aqui uma vez da discriminação, do preconceito dos gays dentro do meio LGBT. Essa série trata muito a respeito disso. O próprio preconceito ali dentro, no meio LGBT. É uma série muito boa de se assistir. E o nosso quarto tópico é o suicídio. Querendo ou não, é uma coisa muito séria de se falar também. Porque muita gente se suicida pelo fato, muitos homossexuais se suicidam pelo fato de ele ser homossexual, a família não aceitar, a sociedade não aceitar. Então, ele somente ele só tem aquela chance, que é o suicídio. Vou acabar com isso aqui. Entendeu? Coisa que não se deve fazer. É aquela questão que a gente sempre fala nos nossos vídeos anteriores, né? Pro gay ele já é muito difícil no início de se autoaceitar. Exatamente. Então quando a pessoa ela já tem aquele conflito de auto se aceitar, até ela formar um caráter próprio dela mesma, pronto, eu sou gay, vou assumir, pronto, ela fica naquele conflito com ela mesma. Então, a pressão que ela sofre, as agressões que ela sofre, tanto em casa quanto fora de casa, na escola principalmente, muitas pessoas agridem os adolescentes homossexuais. Então isso é um fato importante para levar a pessoa ao suicídio. E um dado, lembrando a gente que esse dado a gente está falando de 2019, ok? E um dado importante, o índice de suicídio entre os LGBTs varia da faixa etária de 15 a 29 anos. É a faixa etária que tem mais suicídios no Brasil, aqui no Brasil. Um percentual aí de 21,5% em todo o Brasil, muito alto esse índice, um alto suicídio muito grande. Não que os outros suicídios não sejam importantes, mas nosso canal é diretamente aos LGBTs. Então, pra gente, na nossa comunidade, 21%, quase 22%, é muito alto. Então, vamos tentar apoiar um pouco mais seu amigo LGBT. Talvez ele está passando por alguma situação que você desconhece. Converse com ele, apoie ele. Porque não é fácil ser LGBT, ainda mais sendo adolescente. Exatamente. Então a pessoa já tem aquele conflito mesmo dentro de si. Aí junta a pressão da família, a pressão de amigos, pressão de terceiros, né, que a gente sabe que hoje em dia tem, porque infelizmente tem. Isso. Então a pessoa não tem a estrutura e acaba que a pessoa leva ao suicídio. Isso. Mas a gente consegue sim perceber esses traços. Isso. Né? Em média, morrem, né, se suicidam no Brasil 100 LGBTs por ano. É um número muito grande.
muito grande. Então você que conhece alguém que tem essas características, converse com essa pessoa, leve a sua ajuda para ela, dê um apoio para essa pessoa, vamos evitar mais um suicídio hoje, amanhã, daqui a uma semana, tá bom, gente? Vamos prestar muita atenção nos nossos amigos, familiares, vizinhos e conhecidos. E um ponto importante, uma frase que eu achei muito legal, do Yuri Figueiredo, foi o seguinte, eu vou ler aqui, tá porque eu não gravei ela não, tá? A culpa não é somente do conservadorismo, mas também do universo particular de cada um. Então não quer dizer que a pessoa se suicidou por conta daquela pressão toda que ela sofreu. Sim. Mas é o traço de cada pessoa, entendeu? Cada um. Então cabe a cada um se levantar também. Não adianta você querer só pedir ajuda, se você não querer se levantar. Isso é muito importante, a pessoa se autoconhecer. Exatamente. E a pessoa realmente saber e não se deixar abalar por nada, né? Isso. Sei que hoje em dia é muito difícil pra gente, no mundo que a gente está hoje, mas a gente não pode se deixar abater porque as pessoas falam de nós. Eu falo assim de nós, que eu falo no geral, tá? Nós, LGBT, gente, nós. Né? Não porque a gente se coloca na pele de todos os LGBTs. Eu me coloco na pele do LGBT que é agredido, que é torturado, que é ofendido. Eu me coloco, entendeu? Eu me coloco muito na pele dessas pessoas, porque eu sou um deles, entendeu? Eu sou um deles. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro, entendeu? A gente tem que se colocar no lugar do outro. E o nosso quinto tópico são os locais que a gente listou aqui, que a gente achou interessante, para o turismo gay no Brasil. Gente, não vamos gastar dinheiro fora do país. Ah, sim, outros países são lindos, são maravilhosos, são. Mas o nosso país também tem muito local bacana que você pode visitar. Vamos investir na nossa economia interna. Nosso turismo. Vamos deixar de gastar nosso dinheiro fora. Vamos usar aqui. Um exemplo tem o Rio de Janeiro, que tem lindas praias e tem uma grande parada gay. Todo mundo conhece a parada gay do Rio de Janeiro. Nunca fui, mas já acompanhei, então assim, muito grande. E tem o Posto 8 em Ipanema, que é um point LGBT, onde vai vários artistas, o pessoal vai conversar, se divertir, tem bares, e é muito legal. Tem Salvador tem um evento bacana lá, que é eu não sei falar inglês, eu não sei inglês, tá, gente? Mas é o Sun Island Weekend. Ela em apoio com a comunidade LGBT lá, eles fazem o San Sebastián, que é um evento bacana para o público LGBT. Temos também Fernando de Noronha, que tem o Love Fest, que é uma festa LGBT. E temos também Bonito, que tem muita natureza, muita praia. E tem o Gay Bonito, que é um evento da cidade lá, Gay Bonito. É muito interessante. Então a gente listou algumas cidades apenas, não listamos todas. Tem muitas cidades, tem São Paulo, tem outras cidades aí bacanas também para você visitar. Mas o que a gente achou interessante colocar essa aqui para vocês, tá bom? A gente vai ficar aqui listando até muita Isso, coisa. E no jornal tem pouco tempo, tá? Então a gente não tem muito tempo para poder ficar falando com vocês, porque os editores já estão falando no meu ouvido aqui, é a questão do tempo que a gente tem que seguir, tá bom? Bom, gente, esse foi o nosso A2 News, espero que vocês tenham gostado, tá? Deem seus likes, curtam, compartilhem. Informação é sempre muito importante, procure fontes seguras de informação. Todas as fontes que a gente deu aqui agora vai estar listada no link. A gente aqui não faz fake news igual a família do presidente. A gente aqui é sério, tentamos trazer um jornalismo sério para você, tá? Então fake news a gente só deixa com a família maldita do presidente, tá bom? Agradeço a presença do nosso comentarista Willy Prados, espero que ele venha mais aqui. Gente, desejo a vocês uma ótima tarde, um ótimo dia e uma ótima noite. Mas eu fico muito lisonjeado pelo convite de estar aqui no jornal. Espero que tenha novas edições para a gente estar comentando tudo sobre o que acontece no mundo. Isso mesmo, a gente vai ter novas edições do jornal. Aguardem, tá? Não sabemos o dia certo que vai ter mais uma edição do jornal, mas com notícias verdadeiras, ok? Fiquem em casa na quarentena, se preocupem.